Recebamos com alegria e um aplauso a Deus para trazer a palavra ao pastor Ronaldo Barros, servo de Deus. Que Deus te dê unção, seja abençoado. Glória a Deus. Eu desejo cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Aproveitando que estamos de pé, você que trouxe Bíblia, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Enquanto você localiza este texto bíblico, eu quero aqui ser grato ao nosso bom e eterno Deus, que nos concede o privilégio de estar junto com os irmãos aqui, somando o número daqueles que adoram a Deus. Como é bom retornar a esta casa. Quero ser muito grato a Deus pela vida do anjo desta igreja, presidente desta bela igreja, pastor Daniel Costa. Deus abençoe, de uma simpatia singular. O senhor está muito bonito, quase o modelo da Garbo. Se eu soubesse, tinha vindo de azul. O senhor está muito bonito, Deus abençoe. Pastor Yara, Deus abençoe. Obrigado pelo carinho, pela confiabilidade. A todos os obreiros que ladeiam pastor Daniel aqui nesse trabalho, Deus abençoe. Pastor Marcelo, pastor Jairo, meu amigo, foi um canal de Deus para estarmos aqui. Minha gratidão, meu carinho, hashtag coraçãozinho. Deus abençoe. Pastor Alina teve um trabalho terrível com o profetinha que me acompanha. Para quem não sabe, eu tenho um filho de 6 anos, irmão, mas pensa na criança pentecostal. Fazem 4 anos e meio que Deus me promoveu como pai e mãe dele. O Senhor recolheu minha esposa e eu sou pai e mãe dele. Eu não tinha nenhum cabelo branco, irmãos. Eu não tinha, juro para vocês que eu não tinha. Mas ele encheu minha cabeça de cabelo branco. Mas eu sou grato a Deus. Meu companheiro, ele estava reclamando no carro, falando: pai, tá chegando, tá chegando. Falei para ele: eu preferia quando você não reclamava. Ele disse: tá bom, eu vou ser o companheiro de viagem. Tá aí meu companheiro, Deus abençoe. Pentecostal, dá trabalho para ficar quieto, mas a gente fez um combinado e hoje você vai ficar quietinho em nome de Jesus. Estou de olho. Deus abençoe aos irmãos. Você que não nos conhece, quer nos conhecer e gosta de redes sociais, @PR Ronaldo Barros, vai lá, segue a gente. Eu tenho certeza que Deus vai edificar a sua vida com os materiais que Deus tem nos entregado lá, tá bom? Deus abençoe. Quem achou o texto bíblico, diga amém, irmãos. É um texto muito conhecido. Eu não sou maluco de achar que eu vou pregar uma mensagem aqui que você ainda não ouviu a respeito do texto, mas eu tenho certeza que na simplicidade Deus tem uma palavra para nós esta noite, amém? Diz assim o texto: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem pareceu aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Obrigado por ter estado de pé comigo. A proposta para esta noite, como disse, é muito simples. Eu quero pregar sobre o tema barros na mão do oleiro. Você consegue dar um sorriso para esse irmão bonito do seu lado aí, mostrar os dentes para ele? Pastor, estou sem dente, então mostra a gengiva. Funciona do mesmo jeito. Arranca um sorriso dele aí e diga para ele assim: barro na mão do oleiro. Se o irmão do lado ficou com ciúme, vira para ele e diga: barro na mão do oleiro. É sobre isso que, com a ajuda do Espírito Santo, eu quero pregar esta noite. Eu estive
em oração, pedindo a Deus um direcionamento, e esse texto ardeu muito forte no meu coração. Eu entendi que era isso que os céus tinham para nós aqui na cidade de Jacareí nesta noite. O texto que ora lemos, como disse, muito conhecido, exaurido, pregado, estudado, eu tenho certeza que você conhece de cor e salteado, foi tema de muito encontro de vaso, tema de muito evento pentecostal, mas eu tenho certeza que Deus tem algo para nós esta noite. Ao ler este texto, ao estudar este texto, ao meditar sobre este texto, os céus me entregou uma palavra. Eu descobri algumas verdades que eu quero compartilhar com vocês. Confesso que o profeta Jeremias é um dos profetas mais icônicos e dos quais me chama muito a atenção na Bíblia Sagrada. Porque quando nós olhamos para a vida do profeta Jeremias, humanamente falando, ele foi um dos profetas mais mal sucedidos de todos os profetas. Pastor, o senhor está maluco? Se nós fizermos uma análise do ministério do profeta Jeremias, nós vamos observar que ele pregou por 40 anos e não ganhou uma alma sequer. Ele era filho de Ilquias, o sacerdote, e carregava sobre os seus ombros um grande peso da expectativa que ele fosse o próximo sacerdote Ilquias. Todos esperavam que ele fosse o próximo sacerdote. Toda a sua preparação, sua infância foi se preparando para isso. E quando a chamada de Deus veio, Jeremias sentiu o peso dela. E ao sentir o peso da chamada, ele vai questionar a Deus se talvez Deus não estivesse equivocado ao chamá-lo como profeta. Ele vai fazer ponderações que são no mínimo razoáveis. Ele vai dizer: Senhor, eu sou uma criança, não sei falar. E com isso é óbvio que ele sabia falar, mas o que ele estava querendo dizer é: eu não estudei na escola de profetas, eu não sei como o profeta fala, eu não me preparei, eu não tenho idade sacra para ser profeta. Senhor, talvez tenha algo errado aí. E se ele pudesse falar um pouco mais, ele diria: eu sou filho de sacerdote, eu me preparei para ser sacerdote. A resposta de Deus é de chocar. Deus diz para ele: quais são suas desculpas? É a tua linhagem? É não saber falar? É a tua idade? Então lá vai a resposta: se é a tua linhagem, antes que formasse no ventre da tua mãe, eu já te santifiquei, eu já te separei. Deus está dizendo: antes que o sangue de teu pai valesse de alguma coisa, eu já tinha te separado. Senhor, tá bom, mas eu não sei falar. Então não tem problema, Jeremias, abre a tua boca, que quem fala sou eu. Tudo que eu te mandar falar, você vai falar. É como se Deus estivesse dizendo: não é você quem fala, sou eu quem falo na sua boca, profeta. E a resposta que encerra este questionamento é a melhor de todas. Ele está dizendo: eu sou criança, eu não tenho idade, eu preciso de autoridade para ir e vir. E Deus está dizendo para ele assim: quem te leva sou eu, aonde eu te enviar. É como se Deus estivesse dizendo: você precisa de autoridade, a sua autoridade sou eu, quem manda sou eu, quem leva sou eu, quem traz sou eu. Fica tranquilo, Jeremias, a minha autoridade vale mais do que a dos teus pais. Este profeta entende o peso de ser profeta. Para nós hoje, ser profeta é alguém que tem a atenção do público, é alguém que tem redes sociais relevantes, é alguém relevante dentro da nossa sociedade cristã. Mas profeta dentro da cultura judaico-bíblica era alguém que não só sabia a vontade de Deus, mas alguém que era levado a conhecer o coração, o sentimento de Deus, alguém que tinha que sentir o que Deus sente. Pastor, o senhor está maluco? Você lembra do profeta Oséias? Deus diz para Oséias: Oséias, casa com uma meretriz, não tira ela do ofício, só para você saber o que eu sinto.
todas as vezes que Israel se prostitui com outros deuses. Deus está dizendo, vai ter que sentir o que eu sinto, que é ser profeta. Talvez seja por isso que Deus está convidando este profeta a ir até a casa do oleiro, a descer a olaria, para ver a fragilidade do ser humano, a fragilidade da matéria-prima pela qual o ser humano é formado. Talvez seja por isso que ele é o profeta, dentre outros, que mais sofre, ou um dos que mais sofre. Passou por pelo menos 3 grandes níveis de provação: o cepo, a cisterna e o calabouço. No cepo, este profeta foi preso em uma prisão que prendia os pés, as mãos. A altura da cabeça era abaixada na altura das mãos, comprimindo o diafragma, impedindo ele de falar, de respirar livremente. E com isso, o diabo estava dizendo assim: eu vou calar a voz de Jeremias. Mas quando Jeremias está no cepo, Deus envia Baruque, o escrivão, vai com o livro e diz para ele: fala, Jeremias, você não pode ir, mas a tua palavra vai. Você não pode ir, mas a tua pregação vai. Você não pode ir, mas vão ouvir o que Deus tem na sua boca para falar. Oh, aleluia. Toda vez que o diabo tentar parar a igreja, Deus vai soprar a voz desta igreja mais longe. Deus vai soprar mais longe. Aleluia. O segundo grande nível de provação na vida deste profeta é chamado de cisterna, ou de poço sem água. O profeta é lançado lá pelo teor da sua mensagem, e alguns historiadores vão dizer que ele passou a madrugada inteira cantando, adorando. Um etíope estava sobre o palácio real, na maior recâmara, e ficou a noite inteira ouvindo Jeremias cantar, e Jeremias adorava, e ele ficou incomodado com aquilo. Pegou os lençóis de sua cama, desceu até a cisterna, desceu os lençóis amarrados, e sobre as axilas de Jeremias, retirou Jeremias do fundo do poço, dizendo: ninguém que adora a Deus desse jeito merece morrer atolado na lama. O profeta pensou que estava sozinho no meio de um buraco, atolado na lama, mas Deus estava dizendo assim: calma, profeta, eu vou tirar você do fundo do poço, eu vou desatolar. Deixa eu liberar na introdução aqui uma palavra sobre a tua vida. Se você começou este ano de 2026 sentindo dificuldade de caminhar, achando que estava no fundo do poço, a corda da graça vai te envolver. A corda da graça vai te envolver. Deus vai retirar você do fundo do poço. Deus vai te dar liberdade para caminhar, liberdade para adorar, liberdade para... Deixa eu ver quem recebe. Deixa eu ver quem recebe. Aleluia. O ministério deste profeta foi solitário, mas o último nível de provação, eu gosto, Jairo, eu gosto da expressão que o capítulo de número 33 vai falar quando ele é lançado dentro do calabouço. Já que na cisterna um etíope desceu, já que no cepo Baruque o escrivão chegou, no calabouço, uma prisão subterrânea, ninguém conseguiu se aproximar. Deus disse: fica tranquilo, eu prometi para você que estaria contigo, então calma, já que ninguém chega, quem vai descer dessa vez sou eu, quem vai chegar dessa vez sou eu. Vou descer para a gente conversar, vou descer para a gente dialogar, vou descer para a gente bater um papo. Não vai ser monólogo, vai ser diálogo. Clama,
a mim, que eu te respondo. Clama, que eu te anuncio. Quer saber o teor da conversa? É conversa de amigo íntimo, de quem conta segredo, coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Eu estou sentindo a presença de Deus. Você está preparado para neste ano, no mês de abril, ouvir os segredos de Deus, a intimidade dos céus? Pois Deus está te chamando, Deus está te conduzindo para um lugar de intimidade. É este profeta que passa por estes níveis, que é convidado a Deus para ouvir a sua voz. Este capítulo de número 18 me chama muito a atenção, porque ele foge, ele desentoa um pouco dos demais, quando tange a falar da comunicação de Deus com o profeta. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Que na maioria das vezes, ou nas demais vezes que Deus falou com o profeta, o lugar que ele estava não importava, o ambiente em que ele estava tampouco importava para a comunicação da verdade de Deus. Se estava no templo, Deus falou com ele. Se estava em casa, Deus falou com ele. Se estava caminhando, Deus falou com ele. Mas no capítulo de número 18, Deus vai dar um endereço para o profeta. Deus vai dizer ao profeta: quer ouvir a minha palavra? Então levanta e desce até a casa do oleiro. Hoje eu tenho um endereço para falar contigo. Eu acredito que no dia ou no decorrer dos dias que antecederam este grande evento, você estava ouvindo a voz de Deus comumente, mas Deus falou com Adebrai e Jacareí, dizendo: eu tenho um endereço para vocês ouvirem a minha palavra profética. Eu tenho um endereço. Você ouviu a voz, se levantou, então se prepare, porque Deus tem palavra para a tua vida. Deus tem palavra para a tua vida. Deus tem palavra para a tua vida. Deus está dizendo ao profeta: profeta, a minha voz para você hoje tem endereço. Tem, senhor? Tem. Qual é o endereço? A casa do oleiro. Diga comigo: casa do oleiro. Há um endereço claro aqui, mas duas ações que Deus cobra do profeta. Duas ações que Deus está cobrando dele para ouvir a voz. Qual, pastor? Primeiro levantar e depois descer. Parece paradoxal, porque seria mais conveniente descer para depois subir. Não parece fazer muito sentido levantar para depois descer. Mas levantar aqui não é literal. Levantar aqui é figurativo. É Deus dizendo assim: Jeremias, para ouvir a minha voz, você precisa se posicionar. Para ouvir a minha voz, você precisa estar de pé. Se levanta para ouvir a minha voz. Você lembra o que Deus disse ao profeta Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Você lembra o que Deus disse a Josué? Josué, chegou a tua vez, não pasme, não te espante por todo este caminho. Deus está dizendo para ele assim: ó, ser forte e corajoso. É como se Deus estivesse dizendo: levanta, toma postura, muda a sua posição, porque eu tenho uma palavra, eu tenho um direcionamento, eu tenho uma obra. Tem momentos em nossa vida que o problema não está no lugar, o problema não está no ambiente, o problema está no posicionamento. Você muda a posição e Deus fala. Eu ouvi alguém citar aqui a vida de Moisés. No capítulo de número 3 do livro do Êxodo, nós observamos que Moisés está no monte Moriá, onde Deus fala. O anjo do Senhor desceu no meio de uma sarça. Tem sarça pegando fogo. A única pessoa
que não está vendo Deus falar, não está percebendo que tem algo de Deus no ambiente, é Moisés. E o problema não é o deserto, Deus está lá. O problema não é a terra seca, Deus está lá. O problema não é a sarça, Deus está lá. Qual é o posicionamento, pastor? O problema, pastor, o posicionamento de Moisés, que está de costa para a visão. Mas o texto diz: e virarei-me para lá e verei essa visão. Quando ele muda a posição, Deus brada. Quando ele muda a posição, Deus fala. Quando ele muda a posição, Deus direciona. Os céus nos trouxe aqui essa noite para te dizer: você precisa se posicionar. Quer ouvir Deus falar? Levanta. Quer ouvir Deus falar? Ponha-se de pé. Dá um sorriso para esse irmão bonito do teu lado aí, com dente ou sem dente. Diga para ele assim: quer ouvir Deus falar? Posicione-se. Diga: levanta. Diga assim para ele: Deus não fala com ninguém deitado. Deixa eu corrigir aqui, Jairo, porque eu estava pregando em uma igreja lá no norte de Minas, e eu disse que Deus não fala com ninguém deitado. O pastor Daniel me chamou para o gabinete e disse: o senhor pregou muito bem, foi legal, o povo gostou, Deus abençoou, mas o senhor cometeu um equívoco, o senhor errou. Eu disse: no que eu errei, meu pastor? Ele disse: você disse que Deus não fala com ninguém deitado. Eu disse: pastor, foi figurativo. Tentei explicar para ele que era uma figura de linguagem. Ele não aceitou. Ele disse: não, o senhor cometeu um erro. O senhor disse que Deus não fala com ninguém deitado, e Deus já falou comigo enquanto eu estava deitado. Eu sorri, e para não contrariar, eu perguntei: o que foi que Deus falou contigo, meu pastor, enquanto o senhor estava deitado? Ele disse: Deus falou comigo: levanta, eu quero falar com você, levanta. Então, para não cometer o mesmo erro, Deus só vai falar com você se você estiver deitado. Se for para dizer: levanta, 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 levanta. Deus te trouxe aqui neste janeiro profético para te dizer: o teu 2026 não será comum, não será natural, mas para o sobrenatural acontecer, levanta, levanta, levanta. Eu tenho um direcionamento para você, então levanta. Ele mandará canjo remaia. Eu estou sentindo presença. Eu estou sentindo presença de Deus na casa. Eu estou sentindo presença de Deus na casa. Aleluia. Primeiro posicionamento é: levanta. O segundo é: desce. E se levanta não é literal, descer aqui é literal. Se levanta é figurativo, descer aqui é literal. A gente gosta de dizer que descer a casa do oleiro é descer a oração. A gente gosta de fazer isso. Mas o que o escritor do texto está querendo dizer é algo literal. Como assim, pastor? A casa, a geografia, a localidade da olaria ficava num brejo. Era uma descida. É como se Deus estivesse falando para Jeremias: quer ouvir a minha voz? Posicione-se. Quer ouvir a minha voz? Então não tem jeito, vai ter que descer no brejo, vai ter que sujar o seu pezinho no barro, vai ter que ver de onde o oleiro extrai a sua matéria-prima, vai ter que conhecer a fragilidade do ser humano. E se você em algum momento da sua vida achou que era alguma coisa, então se prepare, eu vou mostrar para você de onde eu te tirei. Eu vou mostrar para você de onde eu te extraí. Você já parou para pensar, para observar, irmãos, de onde é que Deus nos tirou? De onde é que Deus nos arrancou? Você já parou para olhar as escolhas de Deus? As escolhas de Deus, pastor Daniel, me assustam. Elas me chocam. Quando Deus precisa de um pai da fé,
Ele pega um homem casado com uma mulher estéril, diz para ele: vai ser bendita todas as famílias da terra em você. Mas ele é casado com uma mulher estéril. Quando Deus abre a madre dessa mulher, ela gera, e o nome do menino é Isaac. Sorriso. Alguém está dizendo chacota, alguém está dizendo risadinha, mas eu prefiro olhar pelo âmbito profético do texto e dizer que quando Isaac nasceu, alguém teve que dizer: aqui chorava, agora está sorrindo. Aqui só planteava, agora tem motivo para cantar. E o sorriso dela está passeando por aí, e o sorriso dela está correndo por aí, e o sorriso dela está crescendo. Mas o que falar das escolhas? O neto desse camarada é um tal de suplantador, enganador, que engana todo mundo. O que falar das escolhas de Deus? Ele precisa de alguém para alimentar a nação. Ele pega um sonhador chamado José, que alguém não acredita e vai vender. Quando ele precisa de falar da lei, de um legislador, ele pega um homicida chamado Moisés. Quando ele precisa de alguém para falar da graça, ele pega um adúltero chamado Davi. Quando ele precisa de alguém para chamar de forte, ele pega um covarde chamado Gideão, que está malhando trigo no lagar escondido, e Deus está dizendo: vai nessa tua força. E se Gideão pudesse dizer alguma coisa, ele ia dizer que força. E Deus estava dizendo para ele: vai nessa mesmo, vai fraco mesmo, vai desse jeito mesmo, porque eu sou a tua força. É minha. Orimi papacando remácia, orimi papacanto que nasce a canaio. Ei, se você chegou aqui essa noite se sentindo fraco, eu tenho uma notícia de Deus para te dizer: Deus ama levantar os fracos, Deus ama usar os fracos, Deus ama trabalhar na vida dos fracos. Eu me arrisco a dizer que Deus não gosta de levantar forte. Eu me arrisco a dizer que eu não encontro nenhum forte que Deus levantou na Bíblia. Eu consigo ver seus rostinhos daqui. Eu consigo ler sua mente. Pastor, o senhor esqueceu de um. Quem? Sansão? Primeiro, que a força não era dele, a força era de Deus. Segundo, que quando Sansão termina a sua vida, está amarrado nas colunas do templo, olhos vazados, cabelo cortado, sem força, e ele decide fazer uma oração. A oração dele, pastor Daniel, é: Deus, se o Senhor tiver coragem de usar-me uma vez mais, eu já fui forte, hoje eu sou fraco, mas se o Senhor tiver coragem de me usar uma vez mais. A Bíblia diz que a força de Deus se apoderou de Sansão. Ele juntou as colunas do templo, o templo veio abaixo, e o texto termina dizendo assim: matou mais filisteus Sansão na sua morte do que em toda a sua vida. Pastor, não entendi. O texto estava dizendo assim, ele matou mais quando era fraco do que quando estava forte. Matou mais quando não tinha força do que quando estava forte. Se você chegou aqui achando que não pode, o céu te trouxe aqui para te dizer: vai nessa tua força, vai nessa tua força, vai nessa tua força. É minha Calábria, é maca na súbia. Pega na mãozinha desse irmão bonito do teu lado e diga para ele: você sabia que tem porta que Deus só abre para quem é fraco? Tem porta que o forte põe a mão na maçaneta, mas não abre. Tem porta que o forte tenta entrar, mas não entra. Que porta é essa, pastor? Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 8. O céu está dizendo assim: ei, Filadélfia, eu conheço a tua força, eu sei que tu és fraca, mas porque não negastes o meu nome e guardastes a minha palavra, eis que ponho diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, a qual ninguém. A justificativa de Deus é: tu és fraca, mas não negou o nome. Tu és fraca,
mas guardou a palavra. Então eu estou abrindo a porta para quem é fraco e não nega. Eu estou abrindo a porta para quem é fraco e guarda a palavra. Deixa eu ver só quem veio aqui adorar Ele mesmo sendo fraco. Deixa eu ver quem não negou, mesmo na sua fraqueza. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Deus está abrindo uma porta para você, fraco. Deus está abrindo uma porta para você, barro, e ninguém poderá fechar. Oremagácia calaia. Nanariobriana. Ebi camanjo rebia. Alabria. Emianto cananacia, camamando, camanaio, canaracia. Eu estou sentindo presença. Sabe o que é isso? É Deus que reservou o dia de hoje, que representa o mês de abril, para te dizer: eu vou usar você, eu vou levantar você, eu vou confundir quem pensou que você não podia, porque eu te escolhi, eu te escolhi, eu te escolhi, eu te escolhi, eu te escolhi. Eu te escolhi, eu te escolhi. Oh, celebria. Eléria. Era bacana, Rébria. Deixa eu correr aqui por causa do tempo. Eu preciso correr. Quando ele chega na olaria, o texto: o senhor me ajuda aqui, por favor. Sou tão jovem, tão bonito. Já fui bonitinho assim quando era mais jovem. Só me permite, com todo carinho, vamos dizer que o oleiro fosse tão bonitão assim, igual o nosso pastor. Quando Jeremias chega na casa do oleiro, ele está fazendo a obra sobre as rodas. Mas quando ele leva a casa do oleiro, que Jeremias pisa no barro, Deus está dizendo para Jeremias: está vendo sobre as rodas o barro? É para você entender que mesmo na tua fragilidade eu te tirei do lamaçal e estou levantando a tua vida com propósito. Eu te tirei do meio. Eu gosto muito disso, que a biologia vai dizer que existe 208 tipos de barro, mas só 8 tipos são próprios para serem vasos. É Deus dizendo assim: você chegou aqui dizendo que não pode, que não consegue, que não vai, mas só o fato de você estar aqui indica que fui eu que te escolhi. E lá no lamaçal, e lá no brejo eu saí separando: esse serve, esse não serve, esse aguenta, esse não aguenta. E se você chegou na olaria para eu trabalhar, é porque aguenta. Olha para alguém, diga para ele: você aguenta. Diga: quem te escolheu garante, você suporta. Diga para alguém aí: você suporta. Quando Jeremias chega, tem um profeta, tem um oleiro trabalhando. Como eu gosto disso. O texto diz assim: a primeira verdade que eu aprendo, e eu já caminho para encerrar. A primeira verdade que eu aprendo nesse texto é que o texto diz assim: vai à casa do oleiro. Diga comigo: casa. Diga comigo mais forte: casa. Diga para esse irmão do teu lado: casa. Quando eu li esse texto, eu fiz uma exegese, porque eu achei alguma coisa não encaixava bem aqui. Eu disse: Senhor, a palavra correta não seria olaria, mas ao fazer uma exegese, a palavra que aparece é Beit Ha-Yotzer, que quer dizer casa do oleiro. Eu disse: peraí, está trabalhando ou está em casa? Está na olaria ou está em casa? Procurei algumas versões, liguei para alguns amigos e todos eles disseram: não, o texto no original está dizendo casa. Eu disse: mas e aí, era casa ou olaria? Aí um ousou dizer assim: as duas coisas. Eu disse: como assim? Ele disse: você não entendeu não? Então vou te explicar. O oleiro trabalha aonde reside aonde trabalha. Ele trabalha aonde mora. Ele mora aonde trabalha. E se isso não fala contigo, irmão,
fala demais comigo. Quem precisa mudar de ambiente para ir trabalhar sou eu e você, que acorda de manhã cedo, toma um cafezinho, entra no carro, vai para o trabalho, trabalha até o horário das 5, 6, 7 horas, volta para casa e vai descansar em casa. Mas quando o oleiro quer trabalhar, ele não precisa mudar de ambiente, porque ele trabalha onde reside onde trabalha, ele mora onde trabalha, ele trabalha onde mora. Pastor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, irmão, que o mesmo ambiente que ele comunga de comunhão é o mesmo ambiente onde ele transforma, onde ele muda, onde ele opera milagre. E quando a Bíblia fala de casa, ela fala de 3 lugares. Ou ela está falando da sua residência, ou ela está falando de você, ou ela está falando do templo. Sendo assim, eu posso liberar uma palavra sobre a tua vida essa noite. Ei, o oleiro está aqui, o oleiro está em você, o oleiro está lá na sua casa. E se o oleiro está em casa, ele está trabalhando. E se o oleiro está em casa, ele está ativo. E se o oleiro está em casa, ele está entregue à obra que está fazendo. O ambiente em que ele trabalha é o mesmo ambiente em que ele mora. E se a presença dele está aqui, eu posso liberar uma palavra para te dizer: ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Fica tranquilo, ele está em casa. E se ele está em casa, ele está trabalhando, porque aonde ele mora, ele trabalha. Aonde ele trabalha, ele mora. E quando o profeta chega na casa do oleiro, eu gosto disso do texto. Caminho para encerrar, de verdade, mas eu gosto disso do texto. O texto diz que o oleiro estava entregue à obra que fazia. Quando alguém chega na nossa casa, pastor Daniel, pastor Jairo, demais pastores, a gente para tudo o que está fazendo. A gente vai pôr uma água no fogo para fazer um cafezinho. A gente vai preparar uma recepção. A gente vai saudar a pessoa que chegou. O senhor me ajuda mais uma vez, meu oleiro, por favor. A olaria aqui, vou te explicar como era a olaria, tá? Roda superior, onde ele moldava. Roda inferior, onde ele girava, era a força motriz. Só tinha movimento em cima se tivesse movimento embaixo. Daqui a pouco a gente explica isso. Ele estava ali trabalhando. É essa visão que o profeta encontra. O profeta está vendo um oleiro trabalhando, um oleiro ativo, um oleiro que está tão entregue que não percebeu o profeta que chegou. E se percebeu, não parou para falar, não parou para olhar, continuou trabalhando. Não teve shalom, não teve chá, não teve pão, não, irmão, não teve recepção para o profeta. Por quê? Porque ele está tão ativo no que ele está fazendo, ele está tão envolvido na obra, que interferência externa nenhuma vai impedir o oleiro de trabalhar. Alguém pegou. Ele está tão envolvido na obra que ele está fazendo, que nenhuma interferência externa. Como assim, pastor? Você está preocupado com o que estão falando, mas ele está envolvido. Interferência externa não vai impedir. Você está preocupado com a fofoquinha, com as reuniãozinhas, e ele está tão envolvido que interferência externa nenhuma. Pastor, mas disseram que eu não tenho perfil, mas ele está tão envolvido que interferência externa não vai impedir. Pastor, disseram que eu não tenho. Daí, irmão, ele está envolvido. Ele está envolvido. Ele está envolvido. Ele está envolvido. Disseram que a economia do país não dá para prosperar. Ele está envolvido. 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 Ai, amor. Estamos envolvidos. Ele está tão envolvido. Jeremias podia dizer: peraí, eu sou o profeta. E eu fico pensando o que Jeremias pensou quando chegou. Porque Deus fala para ele que ele vai ouvir a palavra. E como um bom profeta, o profeta é enviado no lugar para transmitir uma verdade. Mas na casa do oleiro ele não vai pregar. Ele pensa que vai pregar, mas na casa do oleiro ele não prega.
Ele pensa que vai falar alguma coisa. Tem hora que é assim, não é, pastor Daniel? A gente pensa que vai transmitir. Quando chega lá, os céus têm um encontro conosco, e quem é abençoado somos nós. O profeta chegou achando que ia profetizar, mas tudo que ele viu era Deus comunicando para ele uma verdade. Porque profeta na olaria não é profeta, é barro. Profeta na olaria também está ali para ser moldado. Os céus te trouxe essa noite para te dizer: na olaria eu trabalho na tua vida, na olaria eu falo contigo, na olaria eu te dou direcionamento, na olaria eu mudo a tua história. Para encerrar, eu encerro agora. Meu tempo acabou, eu paro agora. Para você entender uma verdade que eu tenho que comunicar ainda para você, para encerrar. Quando ele chega, o profeta está entregue, ou melhor, o oleiro está entregue a obra que fazia. As rodas, está no plural porque eram duas: roda inferior e roda superior. Na roda inferior ele girava com o pé. Pé fala de domínio, pé fala de comando, pé fala de soberania. Era Deus dizendo assim: você está achando que não vai dar certo, mas eu estou no controle da situação. Você está achando que não aguenta, mas eu estou no controle. Era Ele quem girava. Não podia girar rápido demais ou deformava a obra. Não podia girar devagar demais ou não ganhava forma. Era o oleiro dizendo: calma, barro, eu sei a intensidade certa. Eu sei a intensidade certa. Eu estou no controle. Há alguém aqui que os céus te trouxe para te dizer: eu estou controlando a intensidade. Você está achando que vai desandar, você está achando que não vai dar certo, mas eu estou controlando. Nem rápido demais para não deformar, nem devagar demais para não dar forma. Na intensidade certa. Com a mão ele dava forma em cima, e mão fala de poder, mão fala de ação. Porque o oleiro está trabalhando uma mão dentro e uma fora, porque ele não fantasia. Ele não faz você parecer um vaso. Ele faz, e tudo que faz tem propósito. Você não vai só parecer um vaso, você vai ter utilidade de vaso. Você vai ter propósito de vaso. Ele vai te encher como um vaso. Ele vai te usar como um vaso. Ele está trabalhando. E eu encerro a minha mensagem. Mas para você entender algo que o Senhor falou ali e confirmou a mensagem que eu tinha para pregar. A roda inferior representa a terra. Diga comigo: roda inferior representa a terra. Roda superior representa o céu. A roda superior só girava se a roda inferior girasse. Não entendi, pastor. Só tinha movimento em cima se tivesse ação embaixo. Para ter movimento em cima, tinha que ter entrega embaixo. Para ter movimento em cima, tinha que ter entrega embaixo. Para ter movimento em cima, tinha que ter entrega embaixo. Vai falar até quando? Até você perceber, até você pegar. Para ter movimento em cima, tinha que ter entrega embaixo. Ele girava com o pé e moldava com a mão. Mas eu gosto porque o que ligava a terra ao céu era um eixo de madeira. Alguém pegou. 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 Eu vou explicar para quem não pegou, fica tranquilo. O Senhor está querendo dizer o quê? Se a roda inferior representa a terra e a superior o céu, o que é que liga a terra aos céus, irmãos? Um eixo de madeira. O que é que trouxe a união do homem de volta a Deus? O que é que trouxe acesso do homem de volta a Deus? Se não foi uma cruz de madeira, era Jesus dizendo: você movimenta embaixo, o céu reage em cima. Você adora embaixo, os céus agem em cima. Tem alguém que percebeu isso e veio para o janeiro profético, porque ele entendeu: eu vou entregar aqui embaixo e os céus vão movimentar em cima.
Alema. Posso orar, meu pastor? Posso orar? Com a permissão do pastor, fique de pé. Eu não vou pregar mais. Fica de pé. Fica de pé. Fica de pé. Mas fica de pé adorando. Fica de pé adorando. O oleiro está em casa. 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 Só você que veio adorar. Fica de pé adorando, porque o oleiro está em casa. Ei, releva, Yacamai. O texto encerra dizendo que o barro, a obra que ele fazia, desmanchou. Pastor, quebrou, desmanchou. Desmanchou, porque barro não quebra. O que quebra é terra seca. Mas o céu está te molhando para te moldar. O céu está te molhando para te moldar. E quando ele quebra, alguém disse assim que foi barro para todo lado. Mas não é o que o texto diz. O texto diz que continuaram na mão do oleiro. O senhor quer dizer o que é com isso, pastor? Ei, barro, talvez você chegou aqui se sentindo quebrado. Talvez você no longo do processo perdeu a forma, não entendeu o propósito. Mas o Deus de segunda oportunidade está na casa para te dizer: você continua na mão do oleiro. Você continua na mão do oleiro. Você continua na mão do oleiro. Deixa eu ver quem está na mão do oleiro. Deixa eu ver quem está na mão do oleiro. Só quem está na mão do oleiro e acredita no milagre, vem na frente para receber. Vem na frente para Venha, irmão. Se você crê, se a palavra falou contigo, se Deus falou contigo, venha. Venha à frente, venha à frente. Venha que eu quero orar com você, venha. Ele é mãe ou que massa. Emanjo remi amando que nanasie, enonanacando que mamá, enidaracando remacia. Fica tranquilo que o texto não encerra dizendo que o vaso estava quebrado. O texto diz que fez dele outro vaso, diferente do anterior. Como bem parece o oleiro fazer. O senhor está querendo dizer o que, pastor? Que Deus tem uma nova história para a tua vida. Que Deus tem um novo projeto para a tua vida. Que Deus tem restauração para a tua casa. Tem restauração de Deus chegando. 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 Alemai, Cananá, Orimi Paparacandio Remaia. Ó Deus, eu preguei a tua palavra do jeito que o Senhor me entregou, do jeito que o Senhor colocou no meu coração. Eu preguei a tua palavra. Onde houver um coração recebendo ela como verdade, onde houver alguém que está recebendo esta palavra como verdade, começa a tocar nele agora. Começa a tocar nela agora. Começa a quebrar as cadeias agora. Começa a quebrar as correntes agora. Elemaia, Tadaraio, Quemamácia, Emibaracandio Remaia. Libera a cura. Libera a cura. Libera a cura. Seja curado. Seja liberto. Seja transformado. Agora. 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 Recebe a presença, 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 recebe a presença. Agora, 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 agora. Recebe a graça agora. Recebe a presença agora. Recebe a presença agora. Agora, agora, agora. Agora. Aonde houver alguém te adorando, só sobre quem te adora, só sobre quem te adora, só sobre quem recebe a tua palavra como profética. Agora. Adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um fogo e
glória.